Saravá Umbanda, salve meus irmãos do canal de aulas, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a espiritualidade, falar sobre a nossa Umbanda, a nossa amada e querida religião. Mais uma vez agradeço a todos que estão no nosso canal de aulas, não esquecendo de apertar o sininho, de compartilhar os nossos vídeos e se inscrever em nosso canal. Falar sobre coisas da espiritualidade, falar sobre a elevação, sobre a evolução, sobre os aspectos importantes que dão um norte para os seres humanos. Se tornar um dirigente espiritual, se tornar um sacerdote de Umbanda, assim como é citado na grande maioria da literatura religiosa nos dias de hoje. Hoje estamos aqui com o Pai Humberto, dirigente espiritual da Aldeia Luz de Umbanda, e que a gente fica muito feliz de tê-lo junto conosco. E vamos estar falando exatamente essa abordagem, falar sobre o dirigente espiritual. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos irmãos, os nossos amigos. Boa noite para o Ortiz, boa noite a todos os meus irmãos, Saravá Fraterno. Bom, sou o Pai Humberto, dirigente da Aldeia Luz de Umbanda, um pai, né, um dirigente recém-formado, assim vamos dizer. Então, estou começando a minha jornada, estou começando a minha caminhada como dirigente espiritual. Comecei na Umbanda há aproximadamente 12 anos, venho de berço católico, como a maior parte das pessoas. Nasci católico, fui evangélico por um tempo, depois me tornei espírita kardecista e aí cheguei na Umbanda pela dor. E nela estou até hoje, graças a Deus, por amor. Me encontrei nessa religião e venho servindo ela da maneira mais intensa possível. Eu acho que eu sempre fui um médium extremamente assíduo, sempre participativo dentro da casa, sempre participativo dentro dos trabalhos, procurando fazer sempre o meu melhor. Comecei na Tenda Saracali, Caboclo Tupinambá, a Mãe Meire, que fez ali a minha parte da minha raiz, onde eu encontrei, conheci muito da Umbanda. Depois saí, né? Fui ao mundo, né? Filho de Oxóssi sempre quer buscar. Passei por uma outra casa, pelo Templo da Luz Divina, uma casa aí mais na linha de Umbanda Sagrada, até que num momento específico da minha vida, né? Onde eu estava para decidir o que eu faria nos meus próximos passos da Umbanda, eu tive aí o privilégio de encontrar o Pai Ortiz e a honra em estar servindo dentro da casa dele e poder, assim por ele, pelos guias dele, pelo Sr. Chumangueira, por toda a força dessa casa, poder ser então consagrado como dirigente espiritual. E aqui estamos hoje, né, depois da minha saída, né, da minha partida, mais uma partida, iniciando aí os trabalhos da Aldeia Luz de Umbanda. Agora ali naquele trabalho, né, de formar a casa, de arrumar, de ir atrás das imagens, construir o congá, firmar a trunqueira, ou seja, estou em meio à obra para que a gente possa aí tá recebendo os irmãos, os espíritos encarnados e muitos desencarnados também, porque essa é a nossa missão. Com certeza. E é lógico que eu costumo dizer, como eu já falei inclusive em outros momentos e outras aulas que eu já comentei, nada é dado, tudo é conquistado, tudo é um passo por vez. Nem todo médium é apontado para se tornar um dirigente. Isso é uma coisa importante de ser citado. Então, quando você entra dentro de um terreiro, às vezes a pessoa ela tem uma aptidão, tem uma habilidade, né? Tem uma força mediúnica para se tornar um grande médium, né? A gente chama de ponteiros, aqueles que se tornam pai pequeno, mãe pequena, né? Pessoas que vão trabalhar dentro de uma questão de consulta ou de passe. Eu até lembro muito do meu avô de santo. O avô de santo que está aqui. E ele que trouxe toda essa raiz de fundamentação. Ele teve um grupo de médiuns, que a casa é aberta há 56 anos, e médiuns que desde o início da casa
ali foi até uma situação que abalou ele bastante, porque ele tinha pessoas ali que eram uma grande família, de tantos anos juntos, e às vezes ele vendo as pessoas partindo, né? Sim. E tem uma médium que era uma dirigente, mas ela era participativa dentro do terreiro, né? E era uma senhora negra, ela era uma senhora alta, e ela trabalhava com o caboclo pena roxa, ela colocava um penacho, parecia que batia no teto. E são médios assim que fizeram grandes trabalhos dentro do terreiro, isso eu acompanhei, eu era criança, acompanhei bastante essa questão. E é importante a gente relatar e ressaltar que o médium ele entra e tem todo um procedimento de desenvolvimento mediúnico, para ele poder realmente receber os seus preparos, os seus cruzamentos, os seus amacis, né? São anos de trabalho, são anos de dedicação. Sim. Você tem que ser dedicado, você tem que ser focado, você tem que ser realmente se abdicar de muitas coisas, porque um religioso, seja de qualquer religião, se você realmente quer se tornar algo, você quer ser algo, você tem que se abdicar de muitas situações, às vezes de um passeio, sim, às vezes de uma festa em família. Sim. E a gente sabe que isso daí é algo que não é para muitos. Não. É para poucos que realmente têm em si inserido esse contexto de se tornar um religioso e, no caso, ser apontado para se tornar um dirigente espiritual. Sim. E é lógico que a gente fica com aquele pensamento, né? Puxa vida, né? Aqui está saindo uma pessoa que vai representar a religião, que vai representar uma doutrina, que vai representar uma raiz. E a gente cria, assim, aquela expectativa sempre boa, sempre gostosa, né? De você ver que é uma casa abrindo, né? E o nome maravilhoso, né? Aldeia Luz de Umbanda. Isso daí é uma luz mesmo dentro da questão espiritual de Umbanda. E aí é lógico, estamos aqui em um momento de querer saber essa sensação de você ser levantado como dirigente espiritual. Você recebeu ali outros preparos anteriores, mas esse em específico foram 4 dias de recolhimento. Sim. Sim. Né? Nesse recolhimento ali vem os guias, fazer os cruzamentos, fazer os preparos. É até uma coisa importante que eu já até citei. Quem faz os assentamentos, os preparos, são os guias. Sim. Desde a da esquerda, que é o Exu, na direita são os guias, é o Caboclo Biratã fazendo os cruzamentos, fazendo o preparo da quartinha no Ori do médium. Ele até fala assim, são filhos do Caboclo. Né? Eu sou só um instrumento, e isso daí é importante, porque nós somos médiuns. Não existe ninguém melhor que ninguém. Somos médiuns e a nossa única tarefa realmente é fazer com que as pessoas tenham todas as condições e possibilidades de ajudar outras pessoas, porque você, enquanto dirigente, vai estar formando outros, e se Deus quiser que se forme aí uma grande corrente, uma grande família também. Mas é aquela pergunta que eu quero fazer para ti. Qual que é essa sensação que você teve aí de se levantar como dirigente espiritual? Quero até que vocês observem, vai ter algumas imagens que vão estar passando aí, do recolhimento dele, né? O banho de amacio, algumas coisas são muito internas, existem rezas, existem cantos, que é só quem realmente está dentro do contexto para poder interpretar e entender, para que a gente também tenha essa questão do reservado, do sagrado, né? Mas eu quero te perguntar, qual que é essa sensação? O que você sentiu? Eu acho que essa sensação, ela começa, na verdade, já no primeiro momento que você entra na Umbanda, né? Porque a gente fala assim muito de preparos e a gente tem que lembrar da máxima que Deus realmente prepara os escolhidos. Sim. Porque no momento que eu pisei, eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui nessa posição como dirigente e na responsabilidade de almas, porque eu acho que essa é o nosso grau de responsabilidade. Não somos mais especiais do que nenhum outro médium, não somos mais especiais do que nenhum outro tipo de religioso, inclusive não religiosos. Mas nós temos a missão de estar à frente de almas, sejam elas
encarnadas ou desencarnadas, para que a gente possa fazer a condução, orientação dessas almas. Então, de cada preparo, desde o dia que eu entrei na Umbanda, hoje eu tenho certeza de que foi preparado para estar aqui. Como o Exu que me iniciou sempre dizia, né? Os passos que eu dei me trouxeram até aqui. Então, assim, de passo em passo, de grau em grau, de consagração em consagração, de deitada em deitada, cada momento foi único, cada momento foi especial. Até que chegou esse momento de estar lá no sítio Aruanda, que já é por si só um lugar abençoado, um lugar iluminado. E aquele momento onde é a consagração, eu pude realmente sentir as forças da natureza me consagrando. Porque nós somos filhos das forças da natureza, dos santos orixás. Então eu pude perceber as matas do meu pai Oxóssi. No momento, inclusive, até teve uma irmã nossa que falou: nossa, na hora que estava cantando para você ali, começou a ventar e as árvores balançavam. E aí eu sabia que era a consagração da minha mãe Ansã, trazendo os ventos, né? Os bons ventos no meu caminho. E é claro que sempre as dificuldades viriam, e as dificuldades vêm, as dificuldades elas existem, e os obstáculos existem, mas para nos tornarmos mais fortes. Então acho que esse momento foi um momento único, tal como o momento onde os meus 2 filhos, né, os meus 2 filhos de sangue nasceram, que são momentos realmente especiais, que só quem é pai sabe. Eu acho que a mesma questão foi esse momento da consagração. É um renascimento. Você, de fato, nasce de uma maneira diferente, respira de uma maneira diferente, vivencia de uma maneira diferente, porque existe uma responsabilidade agora maior em cima das coisas que você colocar às suas mãos. Porque na verdade é aquele negócio, o médium de terreiro, ele já tem uma responsabilidade, porque a responsabilidade ela não é só dentro do terreiro, tá, gente? É importante a gente entender que a responsabilidade é fora do terreiro também, porque todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas vão estar vinculadas àquilo que você se tornou. E é lógico, você já vislumbrou que você está arrumando a casa, já está ali ajeitando para fazer essa grande inauguração, né? E já deu aquele friozinho na barriga de você falar assim: eu vou estar diante de um altar, eu vou estar ali abrindo a gira, a sessão espiritual, vou estar ali com a responsabilidade de preparar outros irmãos, de receber pessoas que vão em busca de Deus, da palavra de Deus, gente. A gente tem que entender que quando a gente vai em busca da religião, a gente vai em busca de uma palavra, de uma força superior, que é a palavra de Deus, que é a palavra que os nossos guias vão estar determinando ali, um caminho de uma pessoa, né? Sim. E é importante a gente ressaltar isso, porque a nossa religião, ela vem aí há muitos anos aí sendo muito aviltada com outros tipos de pensamento, as pessoas distorcem muitas coisas e tudo mais. Mas é lógico, essa pergunta que eu te fiz, né? Você vai estar ali diante de um altar, vai estar ali abrindo a sessão espiritual. O que passa pela sua cabeça de você estar diante de uma situação dessa? Bom, o frio na barriga ele é contínuo, né? Cada momento é um momento. Então, assim, dos trabalhos que a gente já realizou, até mesmo fora da casa, tem alguns trabalhos dentro da casa, porque antes mesmo de você entrar dentro de uma casa, primeiro os guias vêm para de fato fazerem a preparação espiritual. Primeiro entender também que a casa física, ela é não somente um portal de uma casa espiritual que já existe no alto, que já está consagrada no alto. Outra questão também importante desse momento de estar à frente é saber também nos colocarmos no nosso lugar, que a gente é apenas um representante em terra dos espíritos, porque a Umbanda é dos espíritos. Sim. A Umbanda não é nossa. Então, assim, a casa não é a casa do Pai Humberto, é a casa do Exu Tiriri, é a casa do Caboclo Sete Flechas, é a casa do Pai Congo, é a casa do Seu Zé do Coco.
Então, assim, eu estou ali realmente como representante deles. E acho que esse frio na barriga é a responsabilidade de representá-los, estar à altura dos guias que lhe carregam, que lhe assistem, né? Porque assim, não é o meu caboclo. Na realidade, eu sou dele, muito mais do que ele é meu. Eu tenho uma honra de trabalhar com um caboclo, com um Exu, com um baiano. Então, assim, esse frio na barriga não é só para com as pessoas que ali estão, mas para com toda uma espiritualidade e toda uma energia, todo um portal que eu não tenho dimensão do tamanho que representa. Eu não tenho dimensão do tamanho que é. E aquilo que o senhor apontou também em relação, nós estamos numa religião onde as pessoas nos olham mais, porque infelizmente não é todo mundo que faz da maneira que a gente faz, assim como qualquer outra religião. Então a gente tem inclusive essa responsabilidade em fazer uma Umbanda correta, para que a gente possa mostrar para o mundo que a Umbanda é uma religião sagrada, que ela é uma religião séria, que forma pessoas, que une casais, que une famílias, que cura pela possibilidade do espírito para que o corpo possa ser curado com a medicina da terra. Então, tamanha é a responsabilidade. Eu acho que tudo isso que congrega ali no momento onde a gente pede, né, licença Exu, pede bênção Pai Oxalá aos donos da casa e inicia. Então acho que é toda essa carga que vem, e aí eu acho que é inevitável a gente sentir um frio na barriga, porque a gente é ser humano. É uma coisa bem legal, porque assim, eu quando eu vou, me vem muita mente, quando eu vou abrir os trabalhos, me vem muita mente o Caboclo Guaiporé, me vem muita mente o Caboclo Guaraci, que é o caboclo do meu avô de santo, da minha mãe de santo. Me vem muita mente algumas coisas que a gente passou, coisas que a gente vivenciou. E é lógico, como você falou, é a responsabilidade de você representar, né? De você estar representando uma força e uma religião que tem aí uma característica. Eu falo que é a melhor religião que tem no planeta, né? Porque é uma religião que ela não julga, né? Ela não julga as outras religiões. É uma religião que não julga etnia, que não julga opção sexual. É uma religião que ela é realmente abrangente e aberta em todos os aspectos, né? E é bem legal isso daí. Agora, a gente sabe que a gente vive num universo religioso que tem muita gente que abre terreiro simplesmente porque fez um curso pela internet e recebeu um papel escrito que ele é sacerdote. Sim. Isso daí é uma coisa que tem acontecido, inclusive eu tive irmãos de Portugal que se queixaram, olha, no Brasil tem gente fazendo esse tipo de situação. Eu tinha aqui 2, 3 médios em desenvolvimento que hoje se titulam sacerdotes porque fizeram um curso online. E isso daí, para você que recebeu um assentamento de Exu, que a gente tem toda uma fundamentação de assentamento de Exu, sim, que fez todo um preparo para fazer assentamentos das forças dos seus orixás, força dos seus guias, né? Que recebeu um preparo, que vivenciou esses momentos. O que você acha desse tipo de comportamento? É um comportamento que é a questão do caráter apenas, ou é a falta de informação? Eu acho que parte um pouco dos dois, sinceramente falando, porque assim, há um interesse também, né, não julgando, a gente sabe que cada um às vezes tem até uma boa intenção, mas há um interesse também em poder desenvolver o trabalho, né, porque quanto mais pessoas você está ali consagrando, essas pessoas que fazem disso, entre aspas, um trabalho, né, mais você tem ali dinheiro entrando. O comércio. O comércio, né? Então, vamos falar a palavra clara. Existe também, como é que vamos falar de tempo? Eu tenho ciência de que eu tenho muito menos tempo do que muito médium de terreiro, de chão de terreiro. Eu tenho ciência disso. Mas assim, o tempo que eu estou na Umbanda, eu tive uma dedicação intensa a ela. E nunca eu busquei estar aqui nessa posição.
essa posição me foi trazida por aqueles que me regem e pelos guias-chefes dos lugares onde eu passei. Então, assim, eu não pedi para ser um dirigente espiritual. Eu cheguei a essa posição porque estava dentro do meu caminho, estava dentro da minha missão. Então, assim, não vamos falar de tempo. A gente sabe que tem muito dirigente espiritual com muito menos tempo do que eu tenho de Umbanda, e outros com muito mais tempo e que são médiuns no terreiro, e ótimo, tem uma missão maravilhosa como médium de terreiro. Mas eu acho que não está no ser humano definir isso. Está, como o senhor diz, na espiritualidade. É o seu Biratã que consagra, é o Exu Mangueira que dá o caminho, não somos nós. Então, assim, de fato é a consagração espiritual que está acontecendo, ou é a vaidade, a ansiedade, a necessidade de ter um título? É até uma coisa interessante para o pessoal que está nos assistindo. O Humberto, ele chegou no momento que, quando foi determinado que Humberto praticamente ele foi chutado para fora do terreiro para abrir a casa dele, né? A espiritualidade sabe de todas as coisas. E ele foi apontado e foi preparado e falou: agora você vai. E isso daí foi uma coisa muito boa, uma coisa muito bonita de acontecer. E como você falou, você não escolheu, porque eu sei muito bem disso, né? Eu sei muito bem como é que as coisas foram. E as coisas tinham que ser do jeito que foram, porque se não fosse do jeito que aconteceu, não ia acontecer. Você ia ficar aqui como um médium de terreiro. Ele não tem coroa para ser médium de terreiro, tem coroa para apitar as giras. Como eu falo, todo dirigente espiritual tem um X nas costas, né? Então a gente vai ver uma coisa bem legal. Vou mostrar aqui mais algumas imagens, aqui mais algumas fotos bacanas para que vocês possam olhar. Essas imagens aí a gente vê aí a questão da importância do trabalho, né? Um pouquinho das imagens aí do sítio Aruanda também. Agora é uma coisa assim, conheci o Humberto em um momento muito interessante, que ele veio fazer uma entrevista, né? Ele veio fazer entrevista comigo, agora hoje eu estou entrevistando ele, né? É verdade. Aquele momento foi um momento bem interessante, ele veio fazer entrevista sobre a Carta Magna da Umbanda, foi uma coisa bacana, coisa interessante de se falar, de se citar, né? Que eu acredito que tudo tem um porquê, né? Não existe o acaso, tudo acontece porque a espiritualidade ela vai direcionando a gente, vai direcionando para que a gente possa realizar algumas coisas em relação à própria espiritualidade. Todos nós temos um caminho, e esse caminho ele tem que ser respeitado, tem que ser adornado de todas as coisas, de todas as forças. Dentro dos trabalhos que a gente faz, existem alguns pontos, né? Que é o ponto que você está fazendo um recolhimento, ou você está dando um banho, e tem um ponto que foi de consagração de filho de Oxóssi, que eu cantei quando foi feito ali um trabalho para ele, que isso daqui a gente pode falar porque é uma coisa bem interessante para que vocês possam entender. Sim. Dentro do contexto de um recolhimento, existem as preces, existem as orações, existem alguns cantos, existem algumas evocações que são importantes dentro do trabalho, porque é onde se liga toda uma energia, um influxo da espiritualidade. Então nós cantamos alguns pontos e existe um ponto que ele adorna o campo mediúnico do médium. Então, de acordo com o orixá que rege, é feito uma prece, um canto, uma invocação, um trabalho. Aí vai a erva específica para aquela situação, vai a quartinha com o otá específico dentro do preparo. Tudo isso daí é uma coisa bem bacana, né? E teve um canto que foi feito para o Oxóssi, que é um canto assim. Mata estava enfeitada, coberta de ouro e flor, e os passarinhos cantando Oxóssi em seu louvor. As matas estavam enfeitadas, coberta de ouro e flor, e os passarinhos cantando Oxóssi em seu louvor. Juruti, piô, 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 Juruti, piô.
Juruti Piô, Senhor Oxóssi é caçador. Juruti Piô, 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 Juruti Piô. Juruti Piô, Senhor Oxóssi é caçador. São pontos que harmonizam o campo mediúnico do médium. E quando o médium está sendo consagrado, esses pontos, quando a pessoa não está bem, é que ele volta àquele momento, ele canta o ponto do orixá, né? É um ponto que ele vai levar para a casa dele, é um ponto que ele vai fazer lá a abertura dos trabalhos dele, vai saudar o Oxóssi, vai de vez em quando vai cantar, porque é onde liga ele à raiz. Então tem alguns pontos, tem algumas coisas, que quando você pertence a uma raiz, você pertence a uma egrégora espiritual, essa egrégora ela faz parte da sua vibração. Sim. Ela passa a fazer parte da sua força, passa a te fortalecer, não é uma folha solta. É algo que é bem interessante. A gente às vezes observa, Humberto, o comportamento, hoje a gente vê a rede social, né? Sim. O comportamento das pessoas. E às vezes existem determinados comportamentos que são inadequados. E essa pessoa ela não tem um mais velho para responder por ela. É difícil. Tá? E você ter um mais velho para responder, isso daí é uma coisa que é bonita, né? Sim. Eu gostaria de ter ainda o velhinho. O velhinho faz 7 anos que ele fez a sua passagem, não faz mais parte desse universo físico, né? Faz parte do universo espiritual. Tá lá no astral abençoado. Tá lá e com certeza ele está muito feliz com você. Ele está muito feliz com você, porque você, assim como os demais dirigentes que fazem parte do nosso trabalho, essa é a pessoa que vai levar essa bandeira para frente. Agora eu gostaria que você me falasse um pouquinho dessas questões hoje, da gente ver aí a rede social, as pessoas às vezes declinam determinados comentários que não fazem parte do contexto. Sim. Né? E também falar da importância do ponto que você ouviu. O que você acha? Com certeza. Bom, até começando já para a parte do ponto, como o senhor mesmo falou, acho que esses pontos eles são âncoras, são gatilhos, né? Que eles disparam algo muito importante, né? Ele faz parte também, além da energia espiritual, a gente é corpo, mente e alma. E a mente trabalha muito a nosso favor quando a gente está com essa mente equilibrada, trabalhando em prol da espiritualidade. Então, tamanha a importância da mente. Então, esse ponto ele é com certeza um gatilho, assim como tantos outros pontos, né? Com toda essa história, essa bagagem, essa vivência, como o senhor sempre fala mesmo, do seu avô de santo. Eu tenho, né, a oportunidade de ter o meu pai de santo aqui, de ter a mãe dele como minha mãe de santo, e ali naqueles momentos poder louvar a sua entidade como dirigente, a entidade dela como dirigente, né? O caboclo, seu Tupinambá, o caboclo, seu Biratã, e trazer essa essência para dentro da minha raiz. Todas as vezes que eu inicio os meus trabalhos, vou saudar Exu, eu vou saudar os Exus da casa, mas eu vou saudar seu Exu Mangueira, eu vou saudar seu Tranca-Rua das Almas, eu vou saudar os caboclos, eu vou saudar seus 7 flechas, mas eu vou saudar seu Biratã, seu Tupinambá. E na questão da internet, acho que são vários pontos que a gente fala. Eu sou uma pessoa que, apesar de viver na internet, todos nós vivemos, né? Estamos aqui na internet, não tem uma outra maneira de se comunicar. Eu sou extremamente crítico, ácido a algumas questões. Primeiro que eu acredito que ela consegue poluir o mundo de informações de uma maneira onde você não se concentra naquilo que verdadeiramente é primordial e importante. Então eu acho que difícil de hoje para frente, né, pensando no futuro da Umbanda, que foi até o tema onde eu vim entrevistar o senhor naquela oportunidade, difícil a gente imaginar que as próximas gerações se dedicarão em tempo e energia tanto quanto a minha geração, a sua geração, que é muito antes da minha, e as outras se dedicavam ao terreiro, porque seu tempo quem faz é a sua prioridade. E cada um tem uma prioridade. No mundo de tantas oportunidades, as prioridades se dividem. É muito perigoso.
eu vejo a internet ainda como um veículo um tanto quanto perigoso e confuso, porque dá voz a qualquer um. Então, eu acredito que para você caminhar na internet, principalmente quando a gente fala de Umbanda, você tem que pensar da mesma maneira como você estivesse no mundo físico. Você pisa em qualquer terreiro sem saber qual é? Você vai tomar passe com qualquer Exu sem saber qual é o fundamento daquilo? Você entra em qualquer lugar? Então, se você não faz isso, também não faça na internet, porque ele é um mundo assim como o nosso mundo físico. Então, acho que a responsabilidade tem que estar também naquilo que a gente faz, principalmente na internet, principalmente quando a gente fala de religião, fala de Umbanda. Você falou uma coisa aí que é bem interessante que me deixa preocupado, é a falta de foco. Sim. Porque a pessoa, ela tem dentro da Umbanda, por um exemplo, vamos pegar assim, a gente tem determinados preparos que são feitos, e a pessoa fica naquele recolhimento exatamente para que ela tenha essa questão da interiorização, de receber alguns cruzamentos. É lógico, o cruzamento ele transcende o físico, né? Assim como o banho, assim como o preparo, ele transcende, ele entra dentro das vibrações espirituais. E aquele momento a pessoa ela tem que ter esse contato, esse foco de estar ligado com a espiritualidade. E isso daí é lógico que ele vai levar para o seu dia a dia, para a sua vida. E a gente vê não só jovens, viu? Mas pessoas também que perderam esse foco. Inclusive isso daí até um tema para a gente poder buscar o que acontece na mente do ser humano, porque a gente vê que o índice de depressão e de ansiedade, ele cresceu absurdamente. Talvez seja exatamente por quê? Porque as pessoas não estão valorizando sua espiritualidade, sim, não estão valorizando o seu foco, não estão valorizando coisas positivas, sim, sim, e propositivas para que ela possa realmente criar uma realidade diferente. Sim. E é lógico, aí entra no seu universo hoje. Você hoje, abrindo uma casa, você vai estar exatamente recebendo dentro do seu terreiro os jovens. Sim. Esses jovens de hoje, eles são o nosso desafio. Sim. Porque o jovem de hoje, a gente não vai longe. Quem tem casa aberta já viu, a pessoa ela entra com o aparelho na mão e ela fica lá. Se você não chamar atenção para ela desligar, ela fica no aparelho. É capaz, sim, de entrar dentro para falar com o guia com o celular. O guia está lá no Instagram. Então assim, isso daí é uma realidade hoje. É uma realidade. E a gente também acabou tendo que ter esse tipo de condição para a gente não ficar fora das situações do que acontece no mundo. Porque hoje toda a comunicação acontece pela internet. Claro. E é lógico, médium de Umbanda tem que ter foco, tem que perseverar, tem que acreditar numa força superior, tem que estar envolvido com essas características que são extremamente positivas para que a gente possa estabelecer um contato positivo com todas as forças, né? E me fala um pouquinho aí, você falou do seu preto velho, né? Sim. Fala um pouquinho dos seus guias, né? Qual que essa sensação de estar dentro de um terreiro como um médium ali dando consulta, dando passe e tudo mais, você tem aquela sensação espiritual dessa responsabilidade. Sim, sim, sim. Agora você com seus guias, essa responsabilidade de eles estarem ali no comando de uma tarefa. Isso daí é uma coisa muito gratificante, porque é lógico, as entidades espirituais não dão todo esse amparo. Claro. Mas me fala um pouquinho dos seus guias aí, o nome deles, né? Claro. O que você sentiu em relação a esse passo que você deu? Sim, com certeza. Eu acho que é realmente muito diferente você estar dentro de um terreiro como médium e agora a fase que eu estou estando à frente, né, como dirigente. O trabalho é feito da mesma maneira como quando você é médium, mesmo porque você tem uma espiritualidade ali que você representa e você não tem ideia do tamanho da importância que aquele guia que vem para trabalhar contigo tem. A gente não sabe da importância dele. Mas de fato existe a tua responsabilidade sobre comandar os trabalhos. Então é um passo além nesse sentido, porque aquilo que você abrir e aquilo que os teus guias colocarem como determinação, eles estão ligados a uma energia maior e eles vão ditar os passos.
daquela casa, tamanha a responsabilidade. E graças a Deus a gente está numa religião onde a gente tem a oportunidade de ter os guias espirituais, porque eu acredito que somos muito privilegiados por isso. Não, é a única religião, religião no mundo que você vem e você conversa com os guias, você tem orientação, você tem um direcionamento. Sim, exatamente. Até os nossos próprios irmãos mesmo do candomblé, eles estão ali muitas vezes louvando, saudando o orixá, não tem aquela consulta com o orixá como na Umbanda tem, e a gente vê a fé deles ali. É por isso que tem um búzio. Aí entra uma coisa legal. Sim. Nós somos o oráculo manifestado com os guias. E no candomblé tem um búzio para fazer essa comunicação. Exatamente. Que é uma coisa legal. Agora, o que eu falo que é diferente é que é assim. Uma é você vir no terreiro, no meu terreiro, ir lá na tronqueira do seu Mangueira e acender uma vela para o teu Exu para você fazer o trabalho mediúnico. Outra é você estar dentro do seu terreiro e na sua tronqueira, ajeitar os elementos, arrumar os elementos, ter lá o assentamento do seu Exu, cuidar do assentamento do seu Exu, acender a vela para ele dar sustentação ao trabalho. Então essa dinâmica de diferencial, de você ir no seu congá, de você ali, você não está ali assentado as quartinhas do seu pai de santo, está ali assentado as quartinhas que estão ligadas a você. Então essa dinâmica de diferencial é que você tem que ter esse negócio assim, olha agora essa mudança. E é bem legal a gente falar isso aqui no nosso canal de aulas, porque, irmãos, valorizem os seus guias. Valorize o seu dirigente espiritual, valorize o seu terreiro. Como eu já falei, vou repetir quantas vezes forem necessárias. Às vezes você pode estar ouvindo alguma coisa aqui, eu trabalho muito com assentamento, tá? Prepara assentamento, amacie, recolhimento. O médium ele tem que sair preparado espiritualmente e psicologicamente também. Porque ele tem que sair fortalecido. Ele tem uma missão a ser cumprida, ele tem que ter os seus assentamentos espirituais. Ele não pode ir na unha, porque ele vai ficar doente, ele vai ter problema. Agora é lógico, pai Ortiz, no meu terreiro não faz assim. Segue o que o seu dirigente espiritual determina. Respeite o dirigente espiritual. Então a gente sempre procura fazer e dar esse alerta. Mas é lógico, como eu falei, essa sensação é diferente. É diferente. Até o senhor falando realmente dos guias, dentro de todos os guias com os quais eu trabalho, a gente tem os patronos, né? E eu sei que os patronos o Caboclo Sete Flechas, o Preto Velho Pai Congo e o Exu Tiriri. Eles são os patronos da casa, eles são o tripé de sustentação de todos os trabalhos que são realizados. E eu tenho histórias assim muito, muito interessantes de cada um desses três. O Caboclo Sete Flechas, eu trabalhava com ele sem saber o que era caboclo, porque quando eu era espírita kardecista, eu não conhecia absolutamente nada de Umbanda. Eu não sabia o que era orixá, eu não sabia o que era caboclo. Eu era ali um espírita kardecista, trabalhando ali dentro de uma câmara de passe, e eu começava a sentir a vibração de caboclo, então eu estava ali dando passe, daqui a pouco começava ali, e eu não sabia o que era. Eu vim saber depois, né? Quando eu cheguei na Umbanda, o que era o universo da Umbanda, o que era o mundo da Umbanda. Então eu sei que era um guia que já me acompanhava, que já estava ali me puxando para dentro desse caminho. E a gente tem também, o Preto Velho é o grande professor, né? Eu acho que ele é o grande mestre, acho que ele é aquele que com 3 estalar de dedo, acender uma vela, ele resolve um problema que talvez outros guias deu uma volta enorme para resolver. Né? E ele foi o primeiro guia que veio na Umbanda para iniciar meu processo de desenvolvimento mediúnico na incorporação. O primeiro a chegar foi o Preto Velho Pai Congo. Do jeitinho dele, com as mandingas dele, com as coisas dele, e foi ali me instruindo de uma maneira extremamente simples. E eu tenho uma outra ponta que é seu Exu Tiriri, que já me acompanhava, mas não manifestava. Inclusive ele dava outro nome, eu não me chamava por ele me dava outro nome. Eu fui iniciado por um outro guardião e eu passei por aquele momento de dor de saber que
eu trabalharia também com esse Exu, mas não seria o meu Exu de frente. E a gente pega um amor, né? A gente pega até uma certa posse pelos guias. E quando eu fiquei sabendo disso, meu coração amargurou. Mas eu vim entender que eu precisava daquela força, da força do fogo de Exu Tiriri, para que as coisas pudessem realizar. Que é um Exu de obra e que ele chegaria no momento certo. Então, como eu disse antes, acho que a gente é privilegiado por ter essa ligação espiritual que só a Umbanda consegue proporcionar. Maravilha, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe todos nós nessa grande tarefa. Parabéns aí pelo grau conquistado. Como eu falei, nada é dado, tudo é conquistado. Tudo a pessoa ele vai e recebe por mérito, sim, tá, gente? Não é porque pagou, tá? Que não é porque a pessoa paga, tá? Eu não cobro para fazer esse tipo de trabalho. A gente tem aí a questão dos elementos, é lógico, dos assentamentos, da alimentação, mas é importante a gente ressaltar isso daí, que é tudo feito muito com uma dedicação, com carinho e com amor e com atenção com o ser humano. Sim. Porque ele, enquanto ser humano, ele recebeu todas as questões da espiritualidade para que ele possa ter todas as condições de preparar outros seres humanos. Para que a gente possa entender o caminho positivo da espiritualidade, da evolução, da elevação, porque isso a gente leva nesta vida, dentro do nosso lar, para os nossos filhos, a abertura dos nossos caminhos. Hoje nós temos aqui uma presença aqui do Meia-Noite. Do seu Meia-Noite. Meia-Noite vem aqui adornar nosso final de aula, né? Com certeza. Mas ele está aqui com a gente. E que a gente possa entender isso daí e principalmente um dia a gente vai partir para o outro lado. Que a gente faça o melhor aqui para fazer uma passagem sempre muito positiva, entendendo esse mecanismo da existência. Sim. Agradeço profundamente a sua participação, né? Que você tenha muitos filhos de santo. E é só tendo muitos filhos de santo para você entender esse universo, né? Da educação espiritual, da educação mediúnica, de tratar cada um de um jeito. Com certeza. E cada um tem uma maneira de ser trabalhado. Que você tenha muito sucesso, muita luz. Que Deus abençoe sua casa, os orixás, guias, mentores, protetores, Exu, possa trazer tudo de bom para você. Eu queria só deixar uma mensagem rápida para meus irmãos umbandistas que estão nesse momento, assim como eu, de recém, né, consagrados como dirigentes, ou até aqueles que já são dirigentes há algum tempo e estão naquele momento de abrir as suas casas. Não desistam. Não é fácil. Não é fácil tudo que a gente vem passando, tanto no plano espiritual, porque você é de fato consagrado, como meu pai falou, no ácido, no banho de ácido, e só a abertura de uma casa te proporciona, tanto quanto no campo terreno, até a dificuldade de você encontrar um local para você poder tocar os seus trabalhos. Existe preconceito, existe sim, a gente ouviu alguns nãos para conseguir algum espaço, mas não desista, pega a bandeira de Pai Oxalá, leve adiante, porque é extremamente compensador, porque o nosso ganho não está nesse plano, está lá em Aruanda, sem dúvida. Então, força a você que está nesse momento. Com certeza, fico muito feliz com isso. E também aproveitar que essa abertura e falar assim, você, meu irmão dirigente espiritual, que está aí sem saber como é que faz a questão de assentamento, entre em contato com a gente. Vai aparecer aí na tela aí o meu WhatsApp. Eu sempre respondo todo mundo. É só entrar em contato com a gente e a gente conversa. Tá bem? Demais aqui meu saravá a todos. E seguimos sempre em frente no nosso canal de aulas. Saravá Umbanda. Saravá todas as forças da espiritualidade. E vamos na luz. Axé a todos.